Nós vamos falar com o deputado federal Odair José da Cunha. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Flaviano. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo. É uma alegria ter a oportunidade de falar com vocês. Deputado, primeiro, o nosso assunto é a votação que já está há quase 50 dias ou mais na Câmara Municipal para o uso obrigatório de máscaras em nossa cidade. Uma cidade de 68, 69 mil habitantes, com 33 casos confirmados da Covid-19, um óbito e mais de 1.300 casos notificados, sendo que 1.010 já foram descartados. O uso da máscara é muito importante, segundo as autoridades competentes da saúde. Eu estou falando de OMS, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu projeto sobre o uso obrigatório de máscaras no país. Fique à vontade. Bom, quero, cumprimentando você, a Joyce e todos que estão nos ouvindo, Flaviano, dizer que o mais importante nesse projeto é nós tomarmos algum tipo de iniciativa para proteger a vida. Na verdade, o combate ao coronavírus, ele tem sido feito de maneira voluntária e muito espontânea por parte de governadores e prefeitos, os poderes constituídos localmente, tem um nível de coordenação nacional. E exatamente por isso nós tivemos que legislar na Câmara dos Deputados. Eu tive um projeto meu também, mas há outros projetos que foram votados conjuntamente que trataram do uso obrigatório de máscara em espaços públicos, ou de acesso ao público, e isso é fundamental. Nós vamos ter que, neste momento da pandemia, e depois que ela passar, nós vamos ter que entender que a máscara se tornou um equipamento obrigatório. Eu lembro que teve muita gente que resistiu à ideia do uso do cinto de segurança quando conduzia um veículo. Há ainda resistências em relação ao uso obrigatório de máscara, mas ele protege a pessoa que usa e protege a comunidade. É uma proteção mútua e necessária neste momento que nós estamos vivendo. Deputado, a gente tem acompanhado o trabalho dos parlamentares e uma dúvida que ficou para a gente aqui, daqui a pouquinho eu quero até falar, Marco Aurélio, porque esse deputado é o mesmo que destinou uma verba para a Santa Casa de Formiga nesse momento da pandemia, que chegou agora sendo muito bem-vindo, né? E eu acho que a gente tem que agradecer isso. É muito complicado a gente entender o que aconteceu, vendo que esse projeto está desde o dia 20 de abril na Câmara Municipal de Formiga. Já 3 ou 4 reuniões ele não foi votado, mais de 4 reuniões ele não foi votado, faltando parecer, depois não foi nomeada a comissão. E olha só, a diferença que existe Formiga, uma cidade de 68, 69 mil habitantes, para um país de 210 milhões de habitantes. Eu não acredito que o senhor, para passar esse projeto na Câmara, teve tanta dificuldade como está tendo a vereadora Joyce. Até vou pedir a Joyce para ficar à vontade, vocês podem conversar aí, ele está te ouvindo, Joyce. Ok. Bom, primeiro gostaria de cumprimentar meu amigo, deputado federal Odair Cunha, né, um parceiro nosso aqui na cidade, está sempre presente aqui, respondendo às nossas demandas, os nossos pedidos, especialmente na área da saúde, aí, junto à Santa Casa de Caridade de Formiga. Bom, até eu gostaria de estar colocando que, quando eu pensei em apresentar o projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscara pela população em geral e fixa multa pelo seu descumprimento, eu apresentei exatamente pensando que uma lei municipal ela poderia ser muito mais célere do que a legislação federal, que a gente sabe que o rito, né, é muito mais burocrático, e a primeira a Câmara dos Deputados aprova, depois vai para o Senado, se tem mudança volta para a Câmara. Acho que o Odair poderia até colocar um pouquinho disso aí para nós. Exatamente, são várias comissões, em Formiga são só 3 comissões. E eu acho que é bacana também o Odair colocar um pouquinho disso para nós, colocar como que está a situação do projeto de lei, né, no Congresso Nacional.
Até porque ontem, na fala final do presidente da Câmara Municipal, ele coloca isso, né, assim, que como se o projeto nosso aqui em Formiga não fosse tão necessário, que já tem uma lei federal que vai regulamentar a matéria. Eu queria que o Godoy colocasse alguma coisa nesse sentido. Então, eu apresentei o projeto de lei em abril, até pensando nisso, que seria um processo muito mais ágil e veloz. O que me surpreendeu que foi exatamente o contrário. De fato, corre-se o risco, eu estou percebendo isso, de a lei federal vir primeiro, talvez, né? Por isso que eu acho que é importante eu daí colocar qual que está a situação da legislação federal que torna obrigatório o uso de máscara. Contudo, na data de ontem, né, na reunião de ontem, quem assistiu à reunião da Câmara viu que foi nomeada uma comissão especial para exarar parecer ao projeto. A comissão está sendo composta pelos vereadores Sidney, Vilce e Sandrinho. Eles têm 5 dias para exarar parecer, e aí na próxima segunda-feira, de fato, os vereadores vão analisar o projeto e votar, né, ou rejeitá-lo. Não sei qual vai ser o resultado final. Ô Joyce, primeiro eu quero cumprimentá-la mais uma vez, e a todos os ouvintes, mas primeiro é importante a gente deixar claro que o nosso projeto na Câmara dos Deputados, ele atua de maneira suplementar às legislações estaduais e municipais. Eu sei que no estado de Minas já é obrigatório. Então, mas e a lei federal? A lei federal diz que aonde houver legislação local, vai prevalecer a legislação local. 2. A nossa proposta aprovada na Câmara dos Deputados diz também que a fixação de multa e a aplicação de multa será feita pelo município. Então, não houve supressão de competência municipal. A competência de legislar sobre a ocupação dos espaços públicos no território municipal, a competência originária é do município. Então, não só por uma questão de celeridade, o seu projeto deveria ser aprovado rapidamente, mas também por uma questão de competência constitucional. A nossa ação, ela foi uma ação suplementar e resguardou a competência do município. Segunda questão que eu julgo fundamental nesse debate, e dialogando com todos vocês que nos acompanham agora, é que nós estamos falando de cuidado com a vida. As pessoas que estão submetidas à exposição da circulação do coronavírus, é de responsabilidade do poder público o cuidado com essas pessoas. Primeiro, o poder público deveria garantir testagem. Para nós termos uma ideia, Flaviano, se eu estiver falando demais, você pode me interromper. Pode ficar à vontade. Não, pode ficar à vontade. Para você ter uma ideia, a testagem no Brasil é de 4.300 testes por milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, é mais de 50 mil testes por milhão de habitantes. Na Espanha, é mais de 60 mil testes por milhão de habitantes. Na Rússia, é mais de 70 mil testes por milhão de habitantes. No Brasil é 4.300. Ou seja, nós estamos admitindo de maneira criminosa que haja uma circulação desse vírus sem proteger as pessoas. Porque peguemos o município de Formiga. Se nós fizermos uma testagem em massa em Formiga, nós vamos saber quem são as pessoas que estão infectadas e estão contaminadas pelo coronavírus. Bom, essas pessoas seriam submetidas a um processo de quarentena rigoroso, sob pena de crime contra a saúde pública. Bom, já que eu não faço o teste, e já que as pessoas precisam trabalhar, porque as pessoas não fazem quarentena, não é porque não gostam ou não querem, é porque não podem. Quem sai às ruas para trabalhar é porque precisa trabalhar. Então nós temos que garantir alguma forma de cuidado para que a contaminação seja menor. E sem dúvida nenhuma, veja,
os médicos. É só nós perguntarmos para os especialistas em saúde pública. E nós sabemos que a máscara, ela diminui o alcance do contágio do coronavírus. Então é fundamental que a gente tenha clareza disso. Outra questão que é importante nós termos clareza também é o estudo epidemiológico que foi feito nos Estados Unidos, precisamente em Nova York. Todos nós vimos a quantidade de mortos, eu não me recordo o número aqui agora, mas as cenas eram aterrorizantes, certo? Todos nós vimos lá pessoas mortas sendo carregadas em caminhões, do número de infectados nos Estados Unidos. Sabe qual foi o número de infectados no inquérito sorológico em Nova York? Entre 20% e 25% das pessoas foram infectadas. Porque há uma tese que dizem por aí, não, porque a população precisa, se ela estiver 70% imunizada, nós vamos ter uma situação mais tranquila. Ora, esse processo de imunização com base na circulação livre do vírus, em Nova York foi 25% e nós vimos, no máximo 25%, e nós vimos o que aconteceu. Deputado, então, deixa eu só explicar para os ouvintes o teste sorológico, para eles entenderem esse percentual de 25%, que o teste sorológico é aquele que detecta também se a pessoa teve a Covid-19, mas é assintomática, né? Exatamente. Pode continuar, fica à vontade. E lá, boa observação sua, lá eles identificaram que foi, no máximo, 25% da população foi contaminada. Significa dizer que nós temos que adotar medidas para garantir a segurança e impedir a circulação desse vírus até que a gente tenha uma vacina. E, infelizmente, nós não temos essa vacina ainda. Então, até lá, todo cuidado é pouco. E, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma questão de saúde pública, o uso da máscara. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Antes de despedir do senhor, eu queria agradecer, claro, eu queria agradecer em nome da população. Mas muita gente fala agradecer um parlamentar não seria hipocrisia? Depende, porque temos tantos parlamentares que não fazem, inclusive parlamentares que vêm até a cidade de Formiga, que são votados aqui, que trabalham aqui, têm parceiros aqui e não lembram dessa cidade, que quando alguém lembra a gente tem sim que agradecer. O deputado Odair Cunha, do PT, foi quem destinou uma verba de R$300 mil para a Santa Casa de Caridade de Formiga. Os recursos serão utilizados para o custeio e auxiliarão no combate à pandemia. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Fabiano. Enfim, como eu falei muito, eu queria só registrar. Se for aprovado o nosso projeto lá no Senado Federal, mesmo assim, ele vai precisar que o projeto municipal seja aprovado para ele ser efetivado. É um projeto facultado ao município. Não, exatamente. Espera aí, o Marco Aurélio, pode falar. Depois Deputado, para a Joyce. Quem é Marco Aurélio? Já trabalhei muito em assessoria de municípios e câmaras municipais. Inclusive no governo do PT. Principalmente no governo do PT, do saudoso. O Marco Aurélio vai falar o currículo dele agora. Aloysio Veloso. Mas é verdade, a competência municipal foi até definido pelo Supremo Tribunal Federal. O município é quem vai legislar, né, sobre a definição final do uso de máscara, aplicação de multas e o que for necessário. O projeto de lei que o senhor está como autor, até mesmo, pode-se dizer, diante da omissão do Executivo, o senhor está fazendo esse projeto como uma legislação geral para a nação brasileira, correto? Independentemente, o município precisa da sua legislação, como a vereadora Joyce atenciosamente está fazendo aqui no município, para que temos a nossa lei local de acordo com a nossa realidade e necessidade. Correto? Exatamente. Inclusive a aplicação de multa depende do município. Do município. Muito bem. Muito bem. Vereadora Joyce também quer falar para a gente despedir do deputado.
eu posso fazer duas perguntas? Pode, fica à vontade. Daí, meu querido, é o seguinte, duas questões. Primeira, a importância, eu queria que você colocasse a importância aí da distribuição gratuita de máscaras para as famílias de baixa renda, porque, na verdade, eu apresentei dois projetos. Eu apresentei o primeiro projeto que torna obrigatório o uso de máscaras, né, por toda a população em geral, e depois eu apresentei um outro projeto que dispõe sobre a distribuição gratuita de máscaras para as famílias de baixa renda. Porque eu percebi que muitas famílias saíam às ruas, muitas pessoas saíam às ruas sem máscaras, não porque queriam estar sem máscaras, mas muitas vezes porque realmente não tinham acesso ou faltava informação, inclusive de onde acessar essas máscaras. Então, e eu vi que o seu projeto também trata dessa questão aí da distribuição gratuita de máscaras. E eu quero, daí, assim, publicamente parabenizar a sua atuação enquanto parlamentar no combate à pandemia do coronavírus, porque eu costumo dizer o seguinte: para os municípios que têm gestores que não estão tomando as devidas atitudes e medidas no combate correto à pandemia do coronavírus, a sua lei ela é fantástica, porque aí, de fato, o município estará, né, vamos dizer assim, acolhido, amparado por uma legislação federal nesse sentido. E eu quero lembrar, Marco Aurélio, que ontem eu recebi uma decisão do Poder Judiciário em Campo Belo, no município de Campo Belo, onde que lá o uso obrigatório de máscaras foi instituído por decisão judicial. Você viu isso? Né? Então, a juíza de Campo Belo... do Ministério Público. Exatamente, acatou o pedido do Ministério Público e lá tornou obrigatório o uso de máscara, inclusive com penalidade, pelo não descumprimento. Então, assim, eu acho que é muito importante todas essas medidas, né? E eu gostaria que você colocasse um pouquinho essa questão aí da questão da distribuição gratuita e já de publicamente também te agradecer por você ter atendido o meu pedido de estar destinando esses R$300 mil para a Santa Casa de Caridade de Formiga, porque realmente, assim, eu costumo dizer, gente, que a nossa Santa Casa é o maior patrimônio em saúde pública que nós temos. Lá, nossa região na região, não é só de Formiga, atende 7 municípios da região, são mais de 130 mil pessoas, né, referenciadas pela Santa Casa. E que tem atendimentos de média e alta complexidade importantíssimos, especialmente no momento de pandemia, já que nós temos tanto a UTI adulto quanto a UTI neonatal. Né, no UTI adulto nós temos 17 leitos, cuja taxa de ocupação, eu olhei antes de ontem, sabe quanto que era a taxa de ocupação da UTI de Formiga, Marco Aurélio? Não. 100%. Não havia nenhuma vaga para UTI. Não por Covid-19. Não por Covid-19, mas quando a gente fala de taxa de ocupação, e esse é um desafio durante a pandemia, é que a UTI ela não é voltada exclusivamente para pacientes de Covid. Ela justamente. Essa é a grande preocupação da saúde pública. Ou seja, se amanhã alguém, né, começar a ter muitos casos de Covid e complicar para casos graves que requerem acesso à UTI, que é 5% dos infectados vão depender de UTI, as pesquisas apontam isso, como que estará a taxa de ocupação da nossa Santa Casa? A gente precisa pensar isso. Eu vou pedir só para a gente liberar o deputado, porque a gente continua aqui no estúdio, tá? Deputado, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de vocês aí. Um abraço.